Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai encerrar essa série de 4 vídeos onde eu conto para você um pouco da metodologia que eu fiz, que eu usei para que eu pudesse aprender inglês de forma autodidata, ou seja, sozinho. Pois é, sozinho. Então já tivemos outros 3 vídeos aqui onde eu expliquei um pouco sobre leitura, sobre escrita e sobre audição, sobre ouvir. E hoje, nesse último vídeo, a gente vai falar sobre o assunto que eu sei que vocês estão esperando, que é sobre fala. Como que a gente vai desenvolver nosso inglês através da fala. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar todas as dicas que eu vou te dar. Bora pro vídeo. Primeira coisa importantíssima, e eu acho que é o mais importante desse vídeo inteiro. O que eu vou te passar aqui é uma forma de você aprender, não é um jeitinho. Não é assim, vou dar um jeitinho aqui, vou fazer uma coisinha ali, para você fazer um negócio mais ou menos. Não, tá? Inclusive eu vou pedir, por favor, se você quer só um jeitinho para fazer um negócio mais ou menos, mude de vídeo, por favor. Porque não é isso que você vai encontrar aqui, tá bom? Dito isso, o que eu vou te dizer aqui vai te dar trabalho. Como eu disse, não é um jeitinho, não é algo para ser resolvido, que você vai resolver isso do dia para a noite, que você vai resolver isso de uma hora para outra. Na verdade, nenhuma das outras fases que eu passei para você, tanto da escrita, quanto da leitura, quanto do listening, de ouvir, nenhuma dessas etapas é para ser feita tipo instantâneo, não vai ter resultado instantâneo. Vamos preparar a nossa cabeça para a gente aprender, para a gente se desenvolver. Eu acho que é o ponto principal de tudo isso, tá? Então, a minha intenção também não é que você tenha a pronúncia mais perfeita e soe como um nativo, etc, etc. Porque para conseguir isso, primeiro, exige muita prática, grande foco na palavra muita. Segundo, exige uma vivência in loco, ou seja, lá. Se você já está lá, aproveite, você tem uma oportunidade fantástica nas mãos. Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos entender como que a coisa funciona. Primeira coisa de tudo, a grande dificuldade que a gente tem de entender o nativo falando, e que também é a dificuldade que nós temos para nos expressar. Tá? Provavelmente, uma boa parte de vocês que estão assistindo agora não tem a menor ideia do que eu estou falando. E eu desafio você, por exemplo, a pegar este vídeo, do jeito que eu estou falando agora, e mostrar para qualquer nativo de outra língua que está aprendendo a falar português, e comece a ouvir eu falando dessa forma, eu tenho absoluta certeza que o sentimento dessa pessoa será o mesmo que você tem quando você escuta inglês. Eu não entendo nada do que ele está falando, apesar de que algumas palavras parecem uma coisa, parecem outra. Isso acontece porque a gente acaba conectando uma palavra na outra. A gente acaba juntando e vira aquela maçaroca de som que para nós, brasileiros, que estamos acostumados a ouvir isso no nosso dia a dia, isso é muito fácil. Mas do ponto de vista do estrangeiro que está aprendendo português, isso não funciona, porque ele ainda não entendeu como funcionam essas conexões, essas junções. Da mesma forma, o teu caso, quando você escuta um nativo falando, livremente, é óbvio, ele faz todas aquelas conexões e que nós ainda não estamos acostumados. Então, meu primeiro desafio para você, e a primeira coisa que eu tentei entender quando eu estava, de fato, aprendendo lá do zero. Como é que eu junto essa palavra aqui? Como é que ele falou esse negócio e eu não entendi? Era sempre essa pergunta que eu me fazia. Por que ele me falou isso aqui, tá escrito outra coisa? Aí eu fui ver, não é que estava escrito outra coisa. É que a frase estava ligada, as palavras estavam ligadas. E eu não me toquei disso. Então, existem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre linking sounds, que eu falo sobre essas conexões. E são as primeiras que você deve falar. E vou dar um exemplo super simples aqui. Quando você vai falar o teu nome, my name is. No meu caso, my name is Rod. Perceba que eu não falo my name is, por 2 motivos. Primeiro, a palavra não é name, é name. Segundo, eu consigo juntar name com is e virar name is, certo? Então, se eu posso, eu junto. Anota isso.
Se eu posso, eu junto. Se me permite, eu vou juntar. Então comece você a fazer esse exercício. Eu vou pegar uma frase, vou escrever uma frase, de preferência que ela faça sentido, e eu vou falar essa frase. Vou falar do meu jeito. Fale do seu jeito, não tem problema. Depois pega essa mesma frase, analise o que você pode juntar de palavras. Fazer uma elisão. Se você não sabe o que é elisão, está naquele outro vídeo. Fazer uma substituição. Ou simplesmente conectar. Caso de nem is. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender e que você precisa fazer. Tá? Da mesma forma, quando a gente está ouvindo, a gente precisa entender aquelas conexões. Eu preciso entender como fazer para eu poder falar e soar de uma forma mais fluente. Que a gente entra no segundo ponto aqui, que é a questão de fluência. Eu já falei isso aqui no canal, deu uma polêmica do caramba quando eu fiz isso. E, sinceramente, eu gosto de polêmica, tá? Algumas polêmicas são legais, porque levantam certas questões e fazem a gente debater com civilidade, com educação e com respeito. Mas, o que eu coloquei em alguns vídeos aqui, o que é fluência para você? Várias pessoas responderam várias respostas muito interessantes, que eu não vou aqui fazer juízo de valor se elas estão certas ou estão erradas, não cabe a me julgar. Até porque não era um julgamento de eu sou o dono da verdade, o resto do mundo não, é muito pelo contrário, era um debate, são opiniões. Opiniões a gente respeita. A gente pode não concordar, mas a gente respeita. Na minha opinião, ser fluente é ter domínio total daquilo que você foi exposto ou exposta. O que eu quero dizer com isso? Fui exposto apenas a como me apresentar, a falar o meu nome, a minha idade, onde eu trabalho e onde eu moro, por exemplo. Mas eu faço isso muito bem. Eu sou fluente nisso aqui. Algumas pessoas falam, ser fluente é saber tudo. Não concordo. Por quê? Dentro deste argumento existe, se eu não sei tudo, eu não sou fluente. Logo, não sou fluente em português, porque eu não sei tudo em português. Porém, eu estou falando em português com você aqui agora, tá? Eu acho uma razão muito vaga você dizer saber tudo. Eu acho que é muito mais saber usar tudo o que você conhece. Aí sim, aí eu concordo. Porque ser fluente é algo que flui, que é fácil. Logo, eu não posso dizer isso de todas as coisas que existem, não que eu tenha sido exposto, mas que existem. Nunca fui exposto, por exemplo, à língua finlandesa, então não posso me considerar fluente em absoluto em língua finlandesa. E por aí vai. Esse é o segundo ponto. Fluência é você conseguir fazer aquilo que você já foi exposto, aquilo que você já aprendeu. Você conseguir performar aquilo. Então, pega o que você sabe, não importa se é pouquinho, se você começou ontem ou se você começou há 20 anos, não importa. Funciona para todo mundo. Pega o que você sabe e tente juntar uma palavrinha na outra. Aí a gente chega no ponto mais importante, na minha opinião, depois do nosso começo, ponto mais importante desse vídeo, que foi um conselho que eu ouvi de uma pessoa com a qual eu trabalhei há alguns anos atrás, que é o seguinte: todos nós, nativos de um outro idioma que não o inglês, ou seja, que somos nativos de um segundo idioma, não somos nativos do inglês, tá bom? O que é, na realidade, somos nativos de português aqui, certo? Todos nós precisamos mudar o jeito que nós falamos para falar inglês. Não significa que eu vou mudar a minha forma de falar português. Significa que eu vou falar inglês de uma outra forma, para que a gente não venha falar inglês do jeito que nós falamos português. E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, você me responda, por favor, nos comentários, se você já viveu isso. Quantas vezes você já falou inglês de uma forma muito próxima ao português do Brasil, ou português do seu país, e a pessoa que estava do outro lado não entendeu, e acabou por te corrigir, ou eventualmente, numa situação um pouquinho mais desconfortável, deu uma risada, porque às vezes acontece? Conta aqui pra mim que eu quero saber, tá? Mas, para você poder fazer essas ligações, que eu estava falando de nem mês, é importante você entender como que a tua musculatura funciona e como que você vai poder alterar isso para poder articular melhor suas palavras.
Não vou ficar fazendo aqui exercícios exagerados e tudo, isso aí vai de você com o seu autoconhecimento. Aí sim, você fez tudo isso que eu estou te falando. Como eu disse, vai te dar trabalho. E eu vou ter um último trabalho para você arrematar tudo isso. Crie os seus próprios textos. Eu falei agora há pouco sobre frases. Se você lembra do vídeo onde eu falei sobre criação de texto, todo texto começa com uma frase. Então, pegue as suas frases, junte, crie um texto e comece você a falar o seu texto. Comece você a articular aquelas palavras. Como se você estivesse contando uma história para alguém, para uma criança, para uma outra pessoa adulta, para um jovem, para um adolescente. Conte uma história, tá? E faça uso de todas essas coisas, de uma melhor articulação, das conexões. Tudo isso vai fazer você falar de uma forma melhor e conseguir usar todo o conhecimento que você adquiriu lendo, ouvindo e escrevendo. Por isso que eu deixei esse vídeo por último. Porque na verdade, na realidade, ele é o arremate final das outras 3 habilidades. Nenhum de nós começa a aprender falando. Nenhum de nós. Geralmente ele é ouvindo, depois lendo, depois escrevendo. Ler e escrever andam quase que de braço dado. Falar de forma, mais fluente, ele vem com um pouquinho mais de tempo, certo? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike também, não tem problema, tá? Me deixa aqui nos comentários, eu fiz algumas perguntas durante o vídeo, me conta o que você achou, que eu quero saber, estou muito curioso para saber a sua opinião, tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view, eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto, tchau, tchau.